Teste de pane seca, gurizada. Eu vou abastecer, acabei de colocar 20 litros de diesel nesse recipiente de diesel e eu vou andar reto até essa caminhonete parar. Vamos abastecer a caminhonete aqui também. Muito obrigado, viu, pela atenção. Obrigado a você. E ó, gurizada, essa é a última parte da nossa viagem. Hoje faz exatamente uma semana, faz 7 dias que eu peguei minha caminhonete e ela já tá com seus 2.854 quilômetros. Então a viagem foi muito boa. Eu subi para o Mato Grosso, a gente visitou muito cliente, encontramos vários carros legais, mas eu queria muito fazer o grande teste de pane seca da caminhonete. Eu vou andar fazendo média nela, tá? Vou andar 100 por hora, vou andar com calma, tá? Mas me surpreendeu demais o consumo que ela vem fazendo até então, já mostro pra vocês. Ela até já tinha um pouco, já tava quase cheio o tanque, então estamos enchendo aqui, terminando de completar. Não façam isso em casa, é ruim, né? Caminhonete diesel, quando acaba o combustível, pega ar, às vezes tem que ficar lá apertando a bombinha e tal. Então isso aqui é puramente científico, tá? É puramente científico. Vamos ver quantos quilômetros essa caminhonete anda, onde que ela para e quanto com litro ela vai fazer, tá? Então aqui já tá, deixa eu fechar o galãozinho. Esse galãozinho, quem me emprestou, eu preciso comprar um trem desse, cara. Olha que capricho. O bico dele é preso. Então a hora que eu for precisar usar, eu só troco o lado dele. E aí não tem aquela coisa de, pega a mangueira, coisa, ele trava bem aqui, né? Quem me emprestou esse galão, acabei de lembrar o nome. Quem me emprestou o galãozinho foi o Danilo Pedro, do Hilux Project. E, cara, isso aqui vai ajudar demais. Senão ia ter que ficar pegando mangueira, chupando combustível, é um transtorno, né? Muito obrigado, meu amigo. Você, que Deus te proteja sempre. Amém. Tô feliz por você. Obrigadão, tamo Vou junto. lavar os vidros? Por favor. Agora. Por favor, valeu. Ó, nesse exato momento são 6h30 da manhã, tô saindo de Campo Grande, o diesel S10 tá 5,95 aqui. Mas é no dinheiro e no Pix, né? No crédito vai sair um pouquinho mais caro, a gente passa no crédito para ganhar uns pontinhos, né? E são 6h30 da manhã, vamos andar pra frente até, eu quero ver aonde essa caminhonete vai parar. Eu abasteci, deu R$267, eu tinha bastante combustível na caminhonete, abasteci 44 litros, 20 aqui no galãozinho e 24 na caminhonete. Deixa eu pagar lá. Ó, tô tendo uma assistência top aqui, hein? Top, ele merece. Valeu demais. Bora lá, gurizada, vai ser top. Vamos lá, gurizada, vamos lá, tô animado, viu? Ó, nesse exato momento fazem 7 dias que eu tô com a caminhonete. São 6h30 da manhã aqui em Campo Grande. Eu já rodei 2.854 quilômetros com ela e ela veio fazendo uma média de 11,9. Deixa eu zerar o painel aqui. Zera tudo. Ó, zerei todas as médias. Beleza, tudo certinho. E ó, essa média de 11,9 eu não vim alisando, tá? Eu não vim alisando, andei bem. Não vim correndo absurdo. Mas quando chega na estrada aqui do MS, além de ter muito caminhão, é pista simples, né? Então eu não fiquei fazendo média, mas também tinha muito trânsito e tal, a gente acaba andando um pouco mais devagar. O que eu percebi, pessoal, nesse trecho com a caminhonete? Se a gente anda ali com ela até 130, às vezes 140, ela vem fazendo 10, de 10 pra cima, sabe? Ela só começa a baixar bem a média, pelo menos no painel, a hora que você acelera o Goiás, sabe? A hora que você pega, tipo assim, cifras proibidas, né? Você pega aí 170 e tal, aí a média baixa bem. Mas em nenhum momento ela fez algo absurdo, sabe? Eu acho que a hora que eu tava dando uma maciada boa nela mesmo, ela veio no painel, tava marcando pelo menos 8, sabe? Então eu achei incrível. Muita gente fala que essa caminhonete faz 14. O Felipe, na época que o vendedor, a hora que a gente foi na concessionária, ele falou, tem cliente que faz 14 e tudo mais. O Lorenzo Ross, meu amigo, ele postou um Rios com um painel fazendo 14, sabe? E aqui agora então eu vou andar a 100 por hora. É um tédio andar a 100 por hora, né? Pelo menos aí um 120, eu acho que é uma velocidade boa para dirigir. Mas o meu objetivo aqui hoje é fazer média e ver aonde que a caminhonete vai parar,
tá? Como eu falei, não faça isso em casa, tá? É ruim, assim, prejudica um pouco o carro deixar o diesel acabar, mas vai ser só pra esse videozinho aqui, viu? Vai ser só pra esse vídeo. O importante da viagem é não parar o mínimo possível, ó. Então aqui eu tô com 4 garrafas d'água, sabe? E uma coisa que eu vim percebendo nessa viagem é que, cara, muitas vezes não adianta correr. Não adianta correr. O GPS tá dando que eu vou chegar... Agora são 6h30. Vamos pôr, se eu colocasse uma rota aqui que eu ia chegar a meio-dia. Se eu corro, sento cacete na caminhonete, o GPS, ao invés de chegar meio-dia, a gente vai chegar a 11h50. A gente diminui 10 minutos. Só que você para na beira da estrada pra mijar, já volta os 10 minutos, sabe? Você perde todo o rendimento, você seca o tanque, a caminhonete ela vai consumir muito mais. Você vê a autonomia, ó, tá dando autonomia de 830 aqui, nessa média de 11.9. E aí você para pra dar uma mijadinha, você chega meio-dia de novo no lugar, sabe? Então compensa pegar aí uma velocidade constante e não parar, porque eu paro demais, sabe? Eu sou o cara que para com tranquilidade, sabe? Eu não fico afoito, sabe? Tipo, não, se eu paro num posto, eu abasteço, eu entro, como alguma coisa. Se for na hora do almoço e tiver um churrasco, aí eu não resisto também, sento e almoço, como uma carninha de churrasco, sabe? Eu até, por exemplo, aqui a gente faz sentido Presidente Prudente. Pra frente de Presidente Prudente tem aquele posto Rodomaster, que, por exemplo, saindo agora às 6h30, a gente chega lá no almoço, sabe? E tem um churrascão lá, tem picanha, e enfim... são nessas coisas que eu acabo atrasando um pouco a viagem, sabe? Então compensa mais manter uma constância e não parar do que acelerar pra caramba, e aí qualquer paradinha você perde esse rendimento, sabe? Então nessa viagem eu vou tentar aí andar a 100 por hora. Muitas vezes eu disperso, né? Muitas vezes quando eu vejo eu tô a 120, 130. Mas aqui eu vou andar a 100 por hora. Tem outra questão que eu até falei pra vocês no outro vídeo, que é o fato da gente não tá com a capota marítima, viu? Ou capota marítima ou capota rígida. O vento entra dentro da caçamba e eu acho que diminui um pouco a aerodinâmica, né? Tô falando com base de achismo, mas eu acredito que diminui um pouco a questão da aerodinâmica, sabe? Eu acho que ela talvez poderia fazer um consumo melhor se tivesse com a capota fechada, né? Eu vou lá, tô combinando com o pessoal da Flash Cover, tô querendo colocar uma fold nela também, a rígida, né? Que eu já usei na Montana, já usei na Frontier. E é a capota que eu mais gosto, né? Porque ela dá uma blindada boa na carroceria. E aqui, gurizada, eu vou pegar o trecho da MS 040, que é uma estrada que outras vezes eu já peguei também. Essa estrada são 280 km sem nada. 280 km não, são 220 km sem nada, né? Se não me engano, no quilômetro 50 ali tem uma borracharia e depois tem uma cidade que é Santa Rita do Pardo. Aí depois tem mais 60 km até Bataguaçu. Chegamos em Bataguaçu, a gente já está quase na divisa do estado. A gente já está a uns 30 km de São Paulo. Durante esse período daqui em Campo Grande até Santa Rita do Pardo, não tem sinal de internet. Eu não tô mais com a Starlink. Eu deixei a Starlink porque o Matheus ele vai precisar usar. E aí, esse trecho é um trecho tranquilo. Então estamos sem sinal de Starlink. Mas depois que entra no estado de São Paulo, aí é só alegria, né? Aí é sinal torando o tempo todo. E outra coisa, a caminhonete, vocês vão ver, ela gira baixo. Ela gira baixo. Quando a gente tá aqui a 100, 120 por hora, o RPM dela tá de boa, assim. Ela não anda forçado, sabe? Eu acho que isso é um pouco da questão do biturbo, né? O biturbo dela, você tem aí um sistema voltado mais para eficiência, não tanto para potência, né? Porque quando a gente pensa em biturbo, a gente pensa, nossa, a caminhonete tem o quê? Tem 250 cavalos? Não, ela tem 205. Mas a questão da eficiência dela, eu acho que é isso. A Triton antiga, ela também já era uma das que tinha melhor economia, né? E outra, eu tenho que aproveitar para fazer esses vídeos, porque daqui a pouco eu já vou colocar pneuzão e tudo mais. A caminhonete, eu tenho que aproveitar enquanto a caminhonete tá original, né? Porque depois ela vai ficar ruim de andar,
Não que ela vai ficar ruim de andar, mas ela não vai ter o conforto da caminhonete original, com pneu original. A gente gosta de pôr pneu múdio para andar no asfalto, né? Então isso aí vai prejudicar bastante o conforto da caminhonete. Mas a gente vai colocar um amortecedor top para conseguir, né, amenizar bem essa questão do pneu maior, pneu grandão. Eu quero colocar um pneu grande, gurizada. Assim, eu fico dividido entre um pneu 285 e uma coisa mais... sabe? E aí, obviamente, o consumo da caminhonete vai pro cacete, né? Não tem como. Mas se esse carro, eu indo legal, faz 10... Cara, se com pneu ela fizer... Ai, coloquei no neutro, não percebi. Se com pneu ela fizer... Será que faz uns 9, cara? Se ela, é que não tem remap ainda pra ela, que o remap ajuda a economia, né? Mas se ela fizer uns 9 já é de bom grado, né? Já é de bom grado. E eu vou falar pra vocês, eu tô muito feliz com esse carro. Eu tô muito feliz mesmo, sabe? É um carro que eu tô curtindo demais. Tô curtindo demais. Eu andei muito, né? Hoje faz 7 dias que eu tô com o carro, já tá com quase 3.000 quilômetros. E eu acredito que nessa viagem pode ser que a gente beire aí os 4.000 km, sabe? E foi muito legal a gente passar pelo Mato Grosso, encontrar os amigos lá. Agora vamos pegar um pouquinho mais desse trecho de viagem, né? De viagem não, de cidade. E aí já a gente entra na estrada. Tá aí, gurizada, os primeiros 100 quilômetros aqui da nossa viagem. A caminhonete tá fazendo 14.7. Acabou de subir para 14.8. Aqui ele tem um trenzinho de mostrar em tempo real, né? Se você tá economizando ou não tá economizando. Seguinte, ela já... O máximo que ela chegou a marcar aqui foi 15.5, tá? Mas eu tava andando mais devagar, eu tava andando a 100 por hora. Aqui agora, em nenhum momento até agora eu passei do 120, nem para ultrapassar. Como essa estrada é muito tranquila, ó, não tem caminho nenhum, ainda é 7h53 da manhã. E mesmo se fosse mais tarde, aqui é difícil ter um trânsito muito pesado. A viagem ela vem rendendo, né? E eu tava bem devagar, eu senti que eu tava devagar, assim. Eu acho que nesse teste aqui a gente tem que fazer média, mas eu não vou ficar andando a 80 por hora para conseguir a maior autonomia possível, sabe? Eu quero andar na caminhonete da forma que eu andaria normal, sabe? Então aqui, beleza, acho que tá justo eu não passar dos 120 km por hora, tá? É um uso normal, né? Entre 100 e 120 e que fica confortável pra mim, né? A viagem ela tem que ser confortável. Então eu tô com o ar ligado, aqui 22 graus, tô andando entre 100 e 120 por hora. E no GPS aqui, ó, ele tá marcando 109 km, enquanto no velocímetro ele tá marcando, ó, 116. Tem uma diferencinha aqui, ó. Deixa eu colocar no 120. Tem uma diferença entre painel 120 e GPS 115, tem 5 km aí de diferença na caminhonete original. Mas só o fato de eu estar aqui já mantendo mais no 120 já baixou. Vamos pôr que andando a 100 por hora ela passou boa parte do tempo fazendo 15 no painel, pelo menos no painel. E agora que eu tô mantendo a 120, ela tá fazendo 14.6, o que é muito bom ainda, né? Tipo, é absurdamente bom, não tem o que falar. A viagem tá tranquila, o asfalto bom pra caramba. Essa estrada aqui ela oscila muito, tem vezes que você passa aqui, tá com umas panelas, né? Uns buracão enorme. E tem época que tá bom, né? Mas a pista é simples e tranquila, né? Aqui só não dá pra pegar à noite. Aqui à noite a estrada ela é relativamente nova, tá? Quem assistiu o vídeo meu andando, eu fiquei 1 hora andando no carro. Eu falei que uma vez eu tive um problema aqui quando essa estrada estava sendo feita e cortou a mangueira de combustível da Saveiro, foi por aqui. E aí tem muito bicho que passa aqui, né? Então é uma estrada que à noite assim
não dá pra pegar, sabe? Até tem uma área que a gente passou agora há pouco, que tem algumas hastes na lateral aqui. A próxima vez, se tiver de novo, eu filmo pra vocês. Tem não sei se é uma região que eles identificaram que passa muito animal silvestre. Eu não sei se é cerca elétrica que colocaram, se é algum tipo de sensor que inibe os animais de passar. Mas aqui tem muito essa questão dos animais, sabe? Fazendo 14,5, minha média só tá baixando, ó. Deixa eu segurar o pé um pouco mais aqui também. Eu acho que 14,5 por aí é uma média bem legal. E aqui a gente segue, gurizada. Estamos nesse tédio aqui. Mas a estrada é bonita. A estrada é bonita. Ó, vou mostrar pra vocês como que eu tô ultrapassando aqui. Tive que baixar um pouco, né? Cara, tô indo de boa. Não tô acelerando à toa. Tô indo de boa. Tá tranquilo. Tô evitando dar aquela... Sabe quando você vai ultrapassar e você senta a lenha? E quando chegar na estrada de São Paulo fica bom também, porque aí é tudo pista dupla. Daqui até São Paulo é tudo pista dupla. Eu coloquei no GPS como referência Presidente Prudente, né? E quando eu coloquei o GPS pela primeira vez, ele estava marcando 10h50 a chegada em Prudente. E agora tá marcando 10h57. A caminhonete está vindo aqui, já estabilizou bem no 14,6. Quando a autonomia dela, quando eu abasteci, deu 800 e pouquinho quilômetros. Eu já andei 118 quilômetros e baixou 50. Então, nessa tocada que a gente tá andando, ela tá baixando metade, né, da autonomia principal aqui, né? Então, vamos ver aonde que a gente chega. Cara, será que a gente chega em São Paulo? Porque, ó, São Paulo de Campo Grande não são 1000 quilômetros, são 980. Tá, são 980 quilômetros. Essa caminhonete tem 76 litros. Eu não sei se ela é 76 litros menos o Arla, ou se ela era 80 litros, como é o tradicional. E aí esses 76 litros já é tipo 4 litros de Arla. Eu acho que o Arla é um pouquinho mais. Olha ela pitando aqui que eu comi faixa. Ó, vocês estão vendo? Ele apitar. Isso aqui é muito bom. Às vezes você tá distraído, aí ele apita, você volta, sabe? Podia trazer de volta a gente pra faixa. Podia trazer de volta a gente, mas tá bom. Tem o sistema, tem o piloto automático. Ah, eu não tô usando piloto automático, tá? Também por conta de economia. Se bem que... não sei. Será que usando piloto automático ela economizaria mais? Porque eu fico pensando na marcha, sabe? Aqui ela vai trocar marcha a hora que ela quiser. E fazendo dessa forma, eu controlo no pedal a troca de marcha, né? Nessa velocidade que eu tô aqui, a viagem tá confortável. Eu não tô sentindo que eu tô andando quase parando, porque aí é fácil. Eu posso fazer um vídeo a 50 km por hora e falar que esse carro chega até a lua, entendeu? Eu quero um teste, quero fazer um teste real. E eu acho que isso aqui representa a realidade, entendeu? É, eu tô devagar, gurizada. O cavalinho tá me passando, mas o cavalinho tá leve, teve 0, hein? Vermelhão, bonito, Scania. Essa foi... E olha que interessante, andando a 120 por hora, só 2 carros me ultrapassaram. Um foi esse cavalinho e outro foi um Gol que passou. Então, tudo bem que não tem muita gente na estrada, né? Mas eu até ultrapassei bastante gente. Então acho que a grande maioria das pessoas anda assim nessa faixa, sabe? Mas fazendo aqui 14, 14,5, eu acho que tá dentro da realidade, ó. E ó, a gente tá aqui andando a
Tem 5 km. Tem 5 km de diferença, ó. Estamos 115 aqui no painel e o carro tá a 110. O GPS tá a 110. Isso é bom também para não pegar multa, né? A gente, por exemplo, aqui essa estrada é 80 por hora. Mas cara, 80 por hora não tem, ó. Vou andar 80 por hora. Cara, a caminhonete tá rodando em 1500 giros. Tá muito legal. Agora o trechinho tá pior, ó. Você vê que tá bastante instável o asfalto aqui, ó. Vocês conseguem perceber? Não sei se a câmera filtra. Filtra o barulho de mala, de coisa aqui balangando, né? Mas depois que eu coloquei 30 libras no pneu, baixei essas 5 libras, o carro virou outro carro. Pra mim ficou muito melhor. Cara, essa caminhonete aqui, eu vou falar pra vocês, a Mitsubishi acertou a mão, mas acertou a mão em cheio, assim, num nível extraordinário. Extraordinário, não tenho o que falar. A dirigibilidade desse carro é um absurdo. Ela é macia, ela é confortável, ela é estável. É um carro que ela aguenta cacete, né? A Triton, Hilux e Triton são duas caminhonetes que aguentam aí trabalho, né? Elas são conhecidas por isso. E eu tô achando ela muito boa, sabe? Muito boa de andar. Eu não sei se é empolgação de carro novo, que você não vê os defeitos, mas, cara, eu tô assim, tô 100% satisfeito. Eu fico caçando coisa, mano, o que a gente pode pensar aqui nesse carro que não seja tão bom? Cara, acho que ela poderia ter vindo com o reboque atrás, que foi o que eu falei, mas é uma coisa simples, né? Não é algo que desabone o carro. Tipo, é algo que poderia ter a mais. Que pena que não teve, né? Mas poderia. Mas não é tipo, o carro é ruim porque não tem isso. Vai tá um fumaceiro aqui, hein? Não sei se é neblina ou se é... Cara, é neblina. É chuva? Chuva? Cara, é neblina. Tudo neblinado brabo aqui. Cara, tá frio. Vai tá frio. Tá 21 graus aqui do lado de fora do carro. Não tava frio em Campo Grande. Tá gelado. Nossa, o cheiro de Mato Grosso do Sul é o melhor cheiro do planeta. Olha isso. O cheiro dessa cidade. Escuta o cheiro, gurizada. Eu sou muito bairrista. Pra mim não tem. Pra mim a melhor cidade do mundo é Campo Grande, o melhor estado do mundo é Mato Grosso do Sul. Que delícia. Cheiro de terra, sabe? Mas tá uma neblina, cara. Não tá dando pra ver nada ali na frente. Não tá dando pra ver nada. 3 pontos negativos e 3 pontos positivos da Triton. Vamos pros pontos positivos. Primeiro de tudo e de longe, ela mudou toda. Pra mim, esse foi o diferencial na hora de eu comprar o carro. O fato dela ser uma caminhonete novinha em folha. Tudo novo, não tem um parafuso nesse carro que é diferente. Chassi é novo. Tudo nesse carro é novo, né? Então, é uma evolução. Em tempos que a gente tem aí, ó, a borracharia. Tem uma borracharia aqui, ó, no quilômetro 122. Durante 220 quilômetros até Santa Rita do Pardo, o único estabelecimento que vai ter vai ser esse. Mas vamos lá. 3 pontos positivos. O fato dela ser uma caminhonete inteira nova, pra mim é o principal dela, sabe?
A única caminhonete que renovou 100% no Brasil até a chegada da Triton era a Ranger. Então hoje só Ranger e Triton são atualizadas, né? As outras receberam facelift, né? E beleza. Você pega a S10, a S10 teve um bom facelift, mas a gente esperava mais, né? Ficou legal, eu acho que a S10 ela não tô sabonetando aqui não. Eu acho que ela ficou boa, sabe? Ficou bonita, mudaram o interior. Tipo, fizeram o trabalho deles. Fizeram bem, mas não é um carro novo. Aqui não, junto com a Ranger, a Triton é a única caminhonete atualizada. Isso pra mim é um ponto, é o maior ponto forte dela. O segundo ponto forte dela, a dirigibilidade dela melhorou muito, né? Agora a direção dela é elétrica, né? Então ela tem uma direção mais leve, mais gostosa. Não é aquela direção elétrica muito levinha, né? Então ela tá é gostosa de andar, sabe? É gostosa de andar. Você sente que ela é firme, assim. Você tem firmeza no volante, sabe? Ela tem uma estabilidade boa, é macia, pula um pouquinho, pula, toda caminhonete pula. Ainda mais andando vazio, né? Quantas pessoas não colocam saco de areia atrás, né? Então, eu acho que sim, ela dá umas puladinhas, mas ela não é um cabrito, entendeu? Ela não é um trem que, pô, incomoda. Aqui a gente tá passando uma área de asfalto um pouco pior, tô sentindo, ela dá uma sentida também, mas muito pouco, assim. Eu acho que evoluiu bastante, sabe? Eu acho que evoluiu bastante. E ela tá bem gostosa de guiar. Outro ponto positivo da Triton, pra mim é a tração, né? Pra mim é a tração. A gente que gosta de, sei lá, fazer trilha e tudo mais, esse sistema de tração é fudido, assim, é de longe o melhor sistema de tração que existe numa caminhonete, né? Então ela tem o bloqueio central, ela tem diferencial central, ela tem bloqueio de diferencial traseiro. Aí você pode usar a gente tá no 4x2 aqui, né? Ela é tração traseira. Você pode usar ela no 4x4 no asfalto. Eu posso aqui, ó. Eu tô a 110, né? Mas se eu tiver até 100 por hora, eu posso girar aqui rapidinho, plim, e andar com ela no asfalto sem limite de quilometragem. Posso andar com ela, nossa senhora, vocês viram esse pássaro? Achei que ele ia bater na gente. Você pode andar no 4x4 no asfalto sem limite de velocidade, né? E é um diferencial dela, né? Porque ela vai ter ela vai ter o diferencial central. Então é um 4x4 automático dela bem legal. Esse outro 4x4 também com o bloqueio, você também pode andar em velocidade com ela, né? Só que aí a gente pode acionar ele a 100 por hora, eu expliquei isso no outro vídeo. Mas aí é mais adequado à terra, né? Tipo, não é legal você andar com diferencial central bloqueado no asfalto. Então você pode pegar velocidade, mas só se você tiver em situação com terra, né? E aí depois tem a reduzida, tem os modos de condução. Não tem o modo Eco. Ah, tem o modo Eco. Errei rude aqui, eu devia ter colocado no modo Eco desde o início. A caminhonete tá fazendo 14.3. Ó, a caminhonete estava fazendo 14.3 sem estar no modo Eco. Agora eu coloquei no modo Eco, vamos ver. Ela vai mudar a troca de marcha e tudo mais. Cara, que bobeada minha, hein? Eu achei que os modos de condução ia ser só na tração. Então vai ter lama, areia, pedra, modo Eco. Se não me engano são 6 modos de condução. E a Katana tem um modo de condução a mais. Tem 7 modos de condução. E aqui, ó, eu acabei de descobrir uma coisa enquanto eu mexia. Se eu aperto aqui, tem trip 1 e trip 2. Ah, é bobeira? Cara, eu não sabia.
eu tava até incomodado. Porque eu pensei, vai, será que não tem trip 1 e trip 2? Você tem que apertar esse botãozinho aqui do meio. Ó, de 2.915 quilômetros rodados na trip 1, ela tá fazendo média de 10 por litro. Cara, bom, hein? Agora eu tô preocupado com isso aqui, viu? Esse auto refuel que tá... Eu acho que são 3 médias, pelo que eu entendi, trip 1, trip 2. Eu tinha zerado, beleza. E aí eu não sei se ele conta só quando eu for abastecer ela de novo, ou se eu apagar o carro, se eu desligar o carro, ele vai contar outra média. Mas então são 3 trips. Mas aqui ela tá fazendo 14.3. Deixa eu ultrapassar aqui, ó. Tô ultrapassando de boa, de boinha. Vou dar uma aceleradinha por conta da faixa contínua. Ela apitou o sistema de... ponto cego. Ela tem ponto cego. A HPS já tem tudo. Ó, vou resetar a trip 2. Tô com medo de resetar e resetar tudo. Será que eu reseto tudo? Ah, meu Deus. Não vai resetar tudo, né? Vai resetar tudo a trip 2. Vou resetar aqui, vamos lá, seja o que Deus quiser. Tudo. Ai, meu Deus. Tá, deu certo. Trip 2, vamos fazer a média aqui da trip 2. Mas ó, eu já andei 148 quilômetros. E o carro que tava marcando 804, se não me engano, quilômetros de autonomia, tá marcando 735, ou seja, eu andei 150 quilômetros quase e baixou. Nem baixou o primeiro ponteiro, sabe? Eu tô andando legal, eu tô orgulhoso de mim mesmo. Tô conseguindo manter a calma aqui andando a 1 por hora. Mas é isso. Essa é a velocidade padrão, né? Velocidade padrão que a gente deve seguir. Primeiros 500 quilômetros da caminhonete, olha isso. Rodamos 505 quilômetros e ela tem 495 quilômetros de autonomia. Ou seja, no painel esse carro vai bater 1000 quilômetros com tanque. Tá dando uma média de 14,3. Ela estabilizou. Ela estabilizou no 14,3, nem pra mais nem pra menos. Eu coloquei no modo Eco, coloquei no modo normal e ela estabilizou no 14,3. Cara, mais que isso, você tem que andar 2 por hora com o carro. Teve uma hora que ela passou até um pouco do 15, mas estamos estabilizados no 14,3. A gente tá indo sentido São Paulo. Eu pensei, cara, será que eu chego em São Paulo? Agora eu tô vendo que eu vou passar, eu vou varar São Paulo. Vamos ver em qual cidade que ela vai parar, porque agora eu vou ter que ir pra frente e depois voltar pra trás. A gente vai ver onde que essa caminhonete vai parar. Que barbaridade. É o que eu falei, no tanque de combustível tem 76 litros, né, na ficha técnica. Mas eu não sei qual que é a quantidade de ar lá. E a hora que zera aqui no painel, tá dando 491. A hora que zera, ela ainda anda um golinho, né? Eu acho que ela ainda vai andar uns 40 km acima do zero, né? Então, cara, a gente vai fazer 1000 km. Porque de Campo Grande até São Paulo são 980. É, gurizada. Bem legal, viu? Bem legal. E estamos aqui nessa pegada, ó. 100 por hora, 120. Aqui quando eu giro, ela mostra a economia na hora, né? Agora eu tô acelerando, ó, tirei o pé do acelerador. Ela vai até 20. E tamo na pegada. Agora
É 1h40 da tarde, eu saí 6h30 da manhã. É 1h40 da tarde, horário de São Paulo, né? No South Mato Grosso's Time, que é 1h menos, é 12h40 o horário do carro, tá no horário de Campo Grande. A viagem tá muito tranquila. A hora que chega aqui em São Paulo não tem mais nada, né? A viagem rende bastante. A única coisa é que eu tenho que parar pra pôr o... sem parar, né? Aí tem que parar no pedágio. Mas também jogo rápido, não pegamos muita fila não. Ó, no máximo 120 no painel, só que ele marca 110, 115, sempre um pouquinho a menos. Então a média de viagem tá baixa, ó, tá 86 km por hora. Mas usando a caminhonete com ar ligado, andando assim, que não é tão devagarzinho, tipo viajar 80 por hora. E aqui tá no limite da via, né? O limite aqui é 110. Se não me engano, a Castela é 120. A gente vai virar daqui 148 km na Castela. Tô surpreso, viu? Tô surpreso. Eu sabia que ela ia andar bem, mas eu não sabia que eu ia varar São Paulo, sabe? Eu achei que eu ia... Cara, eu tava imaginando que ela ia acabar o combustível na Marginal, mas pelo visto eu acho que eu vou sentir do Guarulhos, que aí chega em São Paulo, dobra a esquerda, e aí sentido Guarulhos talvez ela chegue em Guarulhos, porque são 76 litros, né? Fazendo 14,2, vamos fazer aqui a matemática. 76 litros vezes 14,2 dá 1079. Menos 980. Não, mas fui burro agora, hein? 980 quilômetros, que é de Campo Grande para São Paulo. Eu vou andar 100 km a mais, provavelmente, né? Provavelmente, do que o normal. Se bem que isso pode alterar dependendo do trânsito, né? Chegando em São Paulo sempre tem trânsito, aí é anda e para, anda e para. Não importa a hora que você passe por lá, vai ter trânsito. E a estrada, ela vai para São Paulo, né? Não tem a opção de não ir para São Paulo. Até tem, mas aí acho que foge muito o rumo, né? A gente entra lá pela Marginal mesmo. Não tem sinal, mas tem trânsito, né? E vamos tocando à esquerda para Guarulhos. Considerações sobre o carro, gurizada. Eu já fiz, né, um vídeo de 1 hora falando, e o que eu for falar aqui vai ser redundância, né? Então vou passando só as atualizações para vocês, mas tá tudo jóia. A viagem tá tranquila, não tá chovendo. Parei uma vez, 2 vezes só. Então estamos vindo aqui nessa pegada. Ainda falta 400, quase 500 quilômetros. Olha que estrada maravilhosa. Como que não rende? Não tem trânsito, você não fica atrás de ninguém. É só realmente chegando em São Paulo. Você vem tranquilo. Pega, olha aí, eu passando do 120 sem pensar, ó. Tem horas que a gente passa, né? Mas mesmo passando um pouco aqui, ela tá marcando 117. Então dá esse golinho. Nesse exato momento faz 6 horas que o painel tá dando que a gente tá no carro. Ó, 14,2. Baixou 1 ml, hein? Baixou 100 ml. Desde a hora que eu comecei a gravar o vídeo, ela tinha estabilizado bem no 14,3, né? Tá dando uma osciladinha.
Mas se ficar dentro do 14, o resto da viagem eu vou ficar muito satisfeito, sabe? Eu acho que é um baita número, um baita marco, né? Aí, ó, voltou pro 14.2. É questão de também sair leve, né? Não sair tão forte. E aproveitando aqui a descida e a subida. A descida para ganhar uma velocidade, depois subir. Mas se ficar dentro do 14 pra mim é realmente sensacional. Até porque depois do pneuzão acabou, né? Não terá mais isso. O tanque dessa caminhonete, vamos pôr uma média aí de R$6 o diesel, o litro, a 76 litros, ó, 6 vezes 76, o tanque dela sai R$456. Mais o pedágio, né? Tem mais de R$200 de pedágio entre Campo Grande e São Paulo. Então vamos pôr que uma ida de custo de Campo Grande para São Paulo vai dar aí pelo menos R$600, R$700, né? Isso sem contar uma comidinha, um comes e bebes, né? Então é mais ou menos essa média. Isso com o carro fazendo 14 por litro, né? Se você porventura precisar dar uma tanqueada no caminho, aí o gasto em si já passa de milão. Estou curtindo, gurizada, tô curtindo. Vamos agora, já passamos aí dos 500 quilômetros e em breve volto com mais informações. Acabou de acender a luz da reserva, gurizada. Estamos com 853 quilômetros rodados. Tem mais 107 quilômetros de autonomia. Tô rodando aqui ainda nos 120 km por hora. Não passei dos 120, mas a média diminuiu. Tinha estabilizado em 14,3 e agora estabilizou em 13,9. 853 mais 107, 960, ou seja, até zerar o velocímetro aqui, a autonomia do carro, a gente vai ter andado 960 km. Aí, só que isso não significa que o carro vai parar. Geralmente o carro anda um golinho a mais quando chega no zero, tá? E é isso que a gente vai ver hoje. O que eu tava pensando aqui, até para explicar um pouco para vocês, que eu falei que esse vídeo aqui ia ser andando com o carro para frente até a hora que eu chegar, para ver até onde o carro ia parar, né? Só que a gente tá a 124 quilômetros de São Paulo, do centro de São Paulo, né? Porque quando você coloca a cidade, ele dá no centro. Então, tipo, aqui eu já vou estar dentro da cidade faz horas. Tá dando, na verdade, que aqui a gente entra no Rodoanel, na Marginal, em 98 km, ou seja, vai zerar, a gente já vai estar dentro de São Paulo. Eu não vou entrar dentro de São Paulo, porque... Primeiro por questão de segurança, o carro parar em São Paulo no meio do trânsito, vai saber, né? São Paulo não é um dos lugares mais seguros do mundo. E segundo, aqui a estrada, ela tem acostamento, né? Se esse carro parar na Marginal ou em alguma rua, vai que eu causo um transtorno no trânsito, né? Aqui eu posso ficar tranquilo na faixa da direita, e a hora que ela começar a dar uma engasgadinha, a gente coloca pro acostamento. Então acho que vai ser muito mais seguro, antes de entrar na Marginal, eu pegar um retorno e voltar para trás, tá? E voltar para trás, né? É o que eu tô falando. Então acho que vai ser a adesão mais segura, assim, porque como a gente tá fazendo um negócio não muito usual, é melhor também não brincar tanto, né? Não vamos
Não vamos exagerar. Mas, cara, 13.9 continua sendo ótimo. Eu queria que ela estivesse fazendo 14, sabe? Tá fazendo frio lá fora. Tá 21 graus. Sabe quando você liga o ar e o carro fica gelado? Até desliguei o ar agora há pouco. E aqui eu achei... Chegou um momento que a autonomia do carro tava dando a mesma autonomia de chegar em São Paulo. Tipo, tá 120 aqui no centro de São Paulo, que eu coloquei só a cidade. Aí, ó, parou a autonomia. Baixou a autonomia. Vocês lembram quando tava? Eu tava com 98, né? Tava com 98. Então, ó, com 852 km acendeu a reserva. E 8 km depois, com 860, ela desapareceu a autonomia. É a mesma coisa da Frontier. É o mesmo sistema que tinha na minha Frontier. Eu acho que é pra você não ficar confiando no carro, sabe? Ah, falta tantos quilômetros ainda. Ele apaga e isso começa a te dar um desespero. Você pensa, meu Deus, é porque você esquece, né? Aqui eu tô falando 860. Tava com 98 quilômetros, eu acho, 860. Até pra eu lembrar, até pra ficar registrado, né? Aí eu começo a conversar aqui, até passei um pouco. Acho que é a primeira vez na viagem que eu passo um pouco do 120. E ela já respondeu, ó, 3.8. Já tirou 100 ml aí do consumo. Mas aí é isso, gurizada. Já entramos na reserva. Tô achando que tá rodando muito bem. Muito bem mesmo. E voltar um pouquinho ali antes de efetivamente o carro travar, eu acho que vai ser a decisão mais segura, sabe? Aí tem duas coisas, né? Ou o carro pode acabar a autonomia antes e ser uma surpresa pra gente, ou pode andar muito mais do que a gente tá esperando, né? Ó, fazendo 13.8 vezes 76 litros, 13,8 vezes 76, ela vai andar 1048. 1048 menos 864, que é o que tá aqui agora, 184 quilômetros. Aproximando-se de um pedágio. 184 quilômetros de autonomia real, se a gente for fazer essa conta com base no coisa, né? Tô sem a tag sem parar. É horrível viajar sem parar. Olá, tudo bem? No cartão, por favor. Obrigado, viu? O start stop da caminhonete, ele tem um negocinho aqui que ele conta, ó. Vamos ver. Ele conta a economia dele, ó. O start stop desligou o motor do carro durante essa viagem por 1 minuto e 54 segundos e poupou 20 ml de combustível. Eu geralmente desligo esse negócio, mas como eu tô querendo economia de combustível, eu deixo, sabe? E eu sempre esqueço de pôr no modo eco. Tinha esquecido. A hora que eu parei pra comer um salgado ali, eu voltei e esqueci. Já faz horas que eu esqueci. Mas eu sinto que não mudou muita coisa. A hora que eu usei o modo eco da última vez, a autonomia continua do mesmo formato, sabe? Quando você desliga o start stop, ele fica com essa luzinha amarela no painel, fica parecendo luz de erro, sabe? Toda hora eu bato o olho e falo, uai, será que acendeu alguma luz no carro? Ai, gurizada. O que eu não faço por um conteúdo, hein? Tô cansado pra caramba. Já rodei exatos 3.723 quilômetros com uma semana de carro. Eu queria poupar um pouco a quilometragem dela, mas eu queria mais ainda trabalhar e fazer um conteúdo maneiro pra vocês. E aí, ao invés de chegar em casa, o que eu tô fazendo? Eu tô voltando o caminho para dar pane seca no carro.
Mas é bom, é bom, é bom. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo, mas vou deixar um cupom de desconto só pra quem passou por agora aqui, ó. Você tá assistindo esse vídeo agora, eu vou deixar um cupom de desconto no nosso site, tá? Eu vou colocar um cupom de desconto de Diesel 20, que é pra vocês saberem que esse aqui é do vídeo, pra eu saber, na verdade, que caso alguém entrou no site e comprou, veio por conta desse vídeo, Diesel 20. E esse cupom de 20, ó, não existe em lugar nenhum. Na verdade até existe, que eu já fiz em outro vídeo, mas eu não vou divulgar, porque é só pra quem tava em outro vídeo assistindo. E não é esse cupom, é outro, mas é 20% de desconto também. A gente manda pra todo o Brasil, os nossos produtos são os melhores do mercado. Então eu tenho certeza que vocês vão pirar. E aproveitem aí esse desconto maravilhoso, viu? E ó, já rodamos 10 km. Se tivesse aparecendo a autonomia aqui pra gente, já tá na faixa dos 80. Então ainda tem chão. Ainda tem chão. Se eu vir pro lado direito agora e ficar andando um pouquinho, vai demorar muito. Vai demorar muito, porque ainda tem no mínimo 80 km de... até chegar no zero de verdade, né? Mas faz sentido o carro colocar isso, né? O carro colocando esse negócio. O certo é evitar, né? O certo é evitar. A gente que tá aqui gerando um conteúdo diferente e único no Brasil, viu? E manteve no 13.9, hein? Imagina se eu estivesse andando 80 por hora. Se eu estivesse andando 80 por hora, mano, esse carro ia sim fazer 16. Fácil. Tô travado aqui o velocímetro a 120 faz horas. E a média tá 13.9. A média geral da viagem, vocês, quem acompanhou aqui até agora, viu que eu, em algum momento da viagem, desse vídeo aqui, eu descobri como que mexia na Trip 1 e Trip 2. Isso que dá na concessionária, eles falarem: deixa eu fazer uma entrega técnica, deixa eu te explicar sobre o carro. Aí o que a gente fala? Não, tá tudo bem, eu já sei tudo do carro. E aí tá eu aqui, sabendo tudo do carro, descobrindo as coisas que eu tava sem saber. Então, aceitem a entrega técnica. Na verdade eu aceito a entrega técnica, né? A entrega técnica é maravilhosa, mas esses detalhezinhos geralmente a gente já sabe e fala: não, isso aqui tá tranquilo. E aí, ó, na média geral da viagem, ele tá contando 3.646 km com uma média de 10.6. Claro que essa média desses quase 1.000 km que a gente já andou influencia, né? Mas no começo do vídeo não estava muito diferente. E olha que o meu objetivo na primeira viagem foi dar uma maciadinha, foi dar uma andada boa. Então cara, palmas pra essa caminhonete. Eu achei o consumo dela muito bom, muito bom. Depois dá pra fazer um vídeo desse com pneuzão, né? Depois dá pra fazer um vídeo desse com pneuzão, se vocês quiserem. Aí vocês comentem se vocês quiserem, porque isso aqui dá um trabalho. Eu já podia ter chegado em casa fazia horas. 950 km rodados. Agora eu vou fazer o retorno. Quando ela entrou na reserva com 860 km, estava dando quase 110 ali de autonomia. Então a gente deve estar perto, se tivesse mostrando, né, a autonomia real aqui do carro, a gente está perto de zerar. Chegamos em Barueri. Nesse exato momento eu estou fazendo o retorno aqui em Barueri. Então eu posso dizer que sim, cheguei em São Paulo com o carro sem abastecer. Sem abastecer. E assim, com tranquilidade, eu acho. Com tranquilidade. Claro que quando você não tá fazendo teste igual a gente tá, você fica tenso e tal, você quer um posto, vai que não encontra posto e tal. Mas, por exemplo, tô na reserva, tô quase zerado, eu podia parar naquele posto ali, ó. Eu vou passar de frente por um posto, então
resolveria o meu problema, sabe? E esse é o primeiro sinal que eu pego na estrada. Esse é o primeiro sinal que a gente pega e pelo visto tá travado aqui. Ó, tá fazendo 14 com litro. Subiu um pouquinho do 3.9 pro 14, o ar tá ligado. 950 quilômetros a gente já rodou, pessoal. Exatamente 950 quilômetros. Aí agora eu acredito que a gente vai andar pelo menos, agora depois que zerou. Eu queria que chegasse em 1000. Eu queria que o carro andasse mais 50 km, sabe? Foi sinal rápido. A minha meta é que esse carro chegue em 1000, sabe? Ia ser muito legal a gente conseguir rodar 1000 km com tanque. Se a gente for multiplicar os 76 pelos 14, dá até mais de 1000, né? Que a gente já fez agora há pouco. Mas eu não sei exatamente qual que é o cálculo. Vamos ver se tem diesel aqui. Quanto que tá o diesel? Diesel em cidade é muito mais caro. 6,19. Tá mais caro, mas não tá absurdo. Tem lugar em São Paulo que o diesel é R$8. Dentro de São Paulo, né? E dizem que assim, o preço é mais caro porque não tem tanto carro abastecendo. E aí também não é muito bom abastecer, porque o diesel ele pode estar mais parado, né? Que não tem muita movimentação. Aí é melhor quando é lugar mais movimentado. É aqui que nós outros vamos entrar. Pronto. Vamos pegar Castelo de novo. Tá tudo em obra aqui em Barueri. Eles estão mudando faixa, aumentando faixa. Tá uma confusão. Coloquei no GPS Tatuí, que Tatuí é pra trás. Aí o GPS fez esse retorno pra nós. Mas tá aí. Agora vou andar na faixa da direita aqui. Vamos ver quanto que o carro vai andar. Teoricamente é pra estar zerando por agora, né? Se a autonomia estivesse aparecendo. Já tá a noitinha. Não tem jeito pra eu chegar durante o dia aqui. Eu ia ter que sair de casa às 5 da manhã. Eu acordei às 5h30 mais ou menos. Então acabei atrasando um pouco. Mas ó, saí de Campo Grande às 6h30 da tarde. Agora é 6h30 da tarde de São Paulo, 1 hora a mais. Então deu 11 horas de viagem. Para algumas pessoas é, nossa, você andou 11 horas. Cara, pra mim é tão gostoso. Claro, não dá pra ficar fazendo isso todo dia, né? Toda semana, é óbvio que é cansativo. Agora de vez em quando. Mas dessa eu me superei com o carro ter rodado 3.800 km em uma semana. Eu me superei. Isso eu nunca tinha feito na vida, assim. Geralmente dava esse trecho Campo Grande, São Paulo. Era o que eu sempre fazia, né? Já fui pra Goiânia também de carro. Mas dirigindo mesmo assim, o mais comum é 1000 km. Agora manter na maciota aqui, gurizada. Manter na maciota e torcer pra ela chegar no 1000 km. Tem que chegar no 1000 km a Tritonzinha. Eu acho que chega. Acho que passa. Agora vamos. Vamos que vamos. Acabamos de virar 1000 km. E cara, essa caminhonete não baixa, não acaba o combustível nunca. Eu já tô cansado aqui. E nada. Ó, ela entrou na reserva com 852. Já são 150 km desde a reserva. Ela já deve estar zerada faz mais de 40 km. E não dá um sinal de perda de força, ó. Vou acelerar. Primeira aceleradinha que eu dou de verdade na viagem, ó. Não dá um sinal, a caminhonete tá perfeita.
Barbaridade. 1000 quilômetros rodados sem abastecer. Aí a minha dúvida agora é a seguinte: se geralmente uma reserva tem 10 litros, se ela tem 10 litros, fazendo 14 com litro já tá para acabar. A qualquer momento ela acaba. Só que se eu multiplico 14 por 76, significa que ela ainda vai ter mais uns 40 km de autonomia. Então eu realmente não sei se confio na média do painel, porque todo mundo fala, né? O que vale é a média da bomba. Porque, ó, considerando essa média, eu já andei mais que 10 km da reserva. E tá aí, ó, já tô voltando, tô ficando cada vez mais longe, pra trás ainda, e nada desse combustível acabar. Minha Nossa Senhora. É bom, né? É um problema bom. 1015,7 quilômetros rodados, gurizada. Já coloquei o carro aqui em segurança no acostamento. Ela acendeu, antes de parar, ela acendeu a plaquinha de exclamação, né? Aí os sistemas ali do ACC começou a acender todas as luzes. Aí eu parei aqui, já tirei o triângulo. Vamos descatracar o galãozinho. E nesse exato momento a gente está em Sorocaba. Ou seja, cheguei em Barueri, voltei e ainda deu para chegar até em Sorocaba. Deixa eu tirar aqui. Olha que legal esse sistema aqui do galãozinho. A gente abre aqui, desrosqueia. E aí o coisa, bom que tem luz aqui. O coisa a gente muda ele de lugar, ó. A gente muda o sentido dele. Tira essa tampinha, muda o sentido e agora rosqueia ele de novo. Tem que travar ele aqui. Travar ele assim. E assim fica melhor. Pronto. Agora é só a gente colocar o combustível. Tempo aqui colocando combustível, hein? Parece rápido, mas 5 horas depois. Tá aí, gurizada, deu tudo certo. Agora qual que é o jogo? A gente só liga aqui a chave do carro, tá? A gente liga e desliga. Faz isso umas 5 vezes. Pro copinho de diesel e enchendo. Por quê? Porque agora não é mais bomba daquela de ficar apertando, sabe? Eu tava conversando com o Fernandinho e o Fernandinho falou que como agora tudo é eletrônico, a gente faz dessa forma. Deixa eu desligar mais uma. Agora eu ligo, ó. Vamos lá, pisei no freio. Ligou a caminhonete, perfeito. Perfeito! Vamos ver se vai dar sinal de aviso de novo. Sem sinal de aviso, graças a Deus. Mantivemos aí a nossa média. Ainda tá com nível baixo de combustível, mas tava bem seco, né?
Vamos ver aqui. Não tem mais nenhuma luz. Foi cansativo, mas eu espero que vocês tenham gostado, gurizada. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, sigam as nossas redes sociais, tá? E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Tamo junto!